Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Lei ou fé? Ó Gálatas sem juízo! Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Cristo na cruz, por assim dizer. Vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. A lei e a promessa. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez
as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Isto é Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque, se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. O objetivo da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Proteja seu carro. Seguro simples e justo para seu veículo. Seguro total para furto, roubo, colisão e vidros. Pagamento de até 100% da tabela FIPE. Assistência 24 horas. Reboque de até 400 km. Táxi ou carro particular. Hotel para até 5 pessoas, os ocupantes do veículo. Carro reserva por 7 dias. Chaveiro. Troca de pneu. Pane elétrica, mecânica ou seca. Suporte pelo próprio aplicativo. Rastreamento veicular.
Franquia reduzida a partir de 5% do valor da tabela FIPE do veículo ou a partir de R$ 2.500. Pagamentos sem consulta ao SPC e Serasa. Parcelamento em até 12 vezes sem juros, com desconto de 10% à vista. Plano recorrente, onde você paga parcelado e não compromete seu limite do cartão de crédito. É debitado as parcelas todos os meses. Programa de indicação, para quem fecha no plano recorrente. Oferece 10% de desconto por cliente indicado em seu plano. Pagamento seguro. Seus dados estão protegidos. Informações. Aceitamos carros fabricados a partir de 1986. A Love é uma plataforma digital de seguros, regulamentada pela SUSEP. Asseguramos também carro de entrega, carro de aplicativo, carros de leilão, táxi, PCD, carros rebaixados, carros sinistrados, recuperados e carros elétricos. Não importa quem dirige o carro, desde que tenha CNH, o seu carro está assegurado. Não fazemos análise de perfil do condutor nem do veículo. Se o seu carro não for recuperado em 30 dias, a Love paga até 100% da tabela FIPE do valor contratado, após os trâmites de envio de documentos pelo aplicativo. Temos um processo online, que fica tudo pronto em minutos, pelo aplicativo Love, e seu veículo protegido em até 24 horas. A Love está presente em mais de 4.000 cidades em todos os estados do Brasil. Atenção motoristas de aplicativo, Uber 99, BlaBlaCar e etc. 10 motivos para você escolher a Love para assegurar seu veículo. Pagamento de até 100% da tabela FIPE para carros de aplicativos e táxi. Sem análise de risco de localidade. Sem carência no acionamento para os serviços, exceto carro reserva. Consultar regras. Qualquer pessoa dirige seu carro, desde que habilitada. Asseguramos carros até o teto de R$ 150 mil. Atendimento pelo 0800 24 horas em todo o Brasil. Plano de indicação para zerar sua fatura, para quem contratar no plano recorrente. Aplicativo Love na palma da sua mão. Sem custo para vistoria. Fotos feitas pelo cliente, de maneira super prática e fácil. Pagamento de até 100% da tabela FIPE para veículos gás natural. Venha fazer parte dessa revolução digital de seguro automotivo com a gente. Consulte nossos planos personalizados. Com certeza encontraremos um que caiba na sua necessidade. Me siga nas redes sociais, @Luciene Executiva Love Seguros, ou mande mensagem pelo WhatsApp, mais 55 32 9 91 86 17 52. E se isso acontecesse com você? O caminhão tá passando, de boa, o caminhão passou. Ó, esse aí passou, esse aí passou. Ó, só que agora vai engastanhar no carro. Lado direito, lá do outro lado. Pum, já deu um toquinho. Meu Deus. Entrou no vidro, pum. O cara sentiu que bateu, ele falou, vou embora. O carro falou, vou junto. Ó, dá uma olhada. Flagrante impressionante em São Paulo, Zona Leste. O motorista tenta passar com o caminhão pela rua Arthur Mendonça, bairro do Tatuapé. Olha a imagem, a rua estreita, carros estacionados dos dois lados. O que está acontecendo aí? O cara quer ir embora. O caminhão vai puxar, quase capotou o carro, tirou as rodas do chão. Olha isso.
Aquela parte do para-choque entrou no carro, enroscou. O carro é arrastado. Sabe o que vai acontecer? O motorista vai descer agora. Repara no motorista descendo do caminhão, lá no alto do seu televisor, na parte branquinha da cabine. Lado esquerdo. Ainda tentou sair mais uma vez. Esse senhor aqui, ó, de cabelo branco, camiseta preta, correu lá e falou: ô, não vai não, porque você tá com o carro arrastado aí atrás, ó. Tá enroscado. Quê? Deixa eu ver. Ele vai descer, ó. Ó, lado esquerdo do seu televisor, ó. Sem camisa, descalço, derrubou um monte de coisa no chão, que eu nem sei o que é. Às vezes a gente fica pensando, pra que fazer seguro? Depois acaba se envolvendo com um acidente envolvendo terceiros. E agora? O que fazer? E se fosse o seu carro? Você tem recursos financeiros para cobrir as despesas? Já pensou em proteger o seu primeiro ou segundo bem mais precioso com o valor acessível que cabe no seu bolso? Acesse este link que está na linha digitável lovi.com.br/14153. Aqui você vai arrastando a tela, você seleciona aqui o estado ao qual você reside, selecionei aqui Minas Gerais, carregou, seleciona veículo leve, picape, outros utilitários leves, de acordo com a categoria do seu veículo. Seleciona aqui o valor de tabela FIPE em qual o seu veículo se enquadra. Vou utilizar um intermediário aqui. Arrasta mais para baixo. Você pode fazer a adesão à colisão completa, além do seguro furto e roubo. Protege também terceiros e acidente pessoal de passageiros, que é esse seguro APP que está descrito. Seguro vidros completo. Vai atualizando aqui para você o valor. Olha como está acessível. Clica em Contrate agora. Você vai preencher aqui agora os seus dados. Preenchidos os seus dados, você clica em Prosseguir. Clica aqui em Li e concordo com o contrato. Você pode inclusive clicar no link para você ler com mais detalhes. Preencher o dado do seu cartão de crédito. Esta maneira que eu selecionei é a mais interessante, pois ela é assinatura mensal, tipo recorrente, igual Netflix. Esta cobrança de adesão é cobrada só no momento da contratação. Depois, você vai pagar a mensalidade no valor de R$ 209,90, citando o exemplo inicial. Preenche os seus dados e clica em fazer o pagamento. Gostaria de participar do meu grupo do Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.